Bem-vindos a Binaural Rádio Rural, um podcast da Binaural Mudar dedicado à memória e à expressão contemporânea sobre o mundo rural. Episódio número 9. Escutar a juventude rural. Ouço, lembro e sinto em Castro Daire. Neste 9º episódio continuamos com a série A Escutar a Juventude Rural, que dá voz a crianças e jovens atuais que vivem em zonas rurais de vários concelhos do distrito de Viseu. O discurso sobre a memória coletiva remete quase sempre para contextos antigos e para a necessidade de processos de resgate para a valorizar e difundir. Se estendermos esse conceito de memória às crianças, entramos necessariamente noutro reino, não menos importante, já que o próprio crescimento implica uma ativação de processos de recordação e de adaptação, tanto individuais quanto coletivos, nos quais a expressividade e a ausência de guiões pré-formatados constituem uma libertadora constante. Este podcast constitui o resultado de um ateliê que decorreu na Biblioteca Municipal de Castro Daire nos dias 29 e 30 de abril de 2019. Ao longo de 2 dias passaram pelo ateliê mais de uma centena de crianças das escolas básicas de Castro Daire, Farejinhas, Parada de Esteiro e Cabril, assim como utentes da Misericórdia de Castro Daire, os quais cruzaram experiências de escuta, de memória pessoal e coletiva, de leitura e de expressão oral, todas ligadas a aspectos do território local. Caminhar na vida, ventos da história, rir, os perigos latentes, ir com os animais, os ritmos do coletivo, estar com as vacas no campo, semear batatas, plantar o cebolo, beber a água que corre, pai bombeiro, cabeças rachadas, acidente de bicicleta, memórias de bebê, uma mosca na boca, passa o avião, chocalhos, matança do porco, galinhas, mais histórias contadas e uma chupeta na sanita. História de ovelhas, dorme, dorme ovelhinha, gato selvagem a comer galinhas, chorar e chorar. Os empurrões no intervalo da escola, deitar na erva e olhar as nuvens, ajudar a mãe na cozinha, no campo, na floresta, dormir de manhã no chão. A vaca da avó que chorou, a menina que desapareceu de casa e foi encontrada no dia a seguir no telhado, um cão que ia comer farinha ao moinho, um remoinho que cegou o bisavô Afonso, um menino que fugiu para ir ter com o pai separado da mãe, um avô que viu uma pedra quando ia com o trator e foi contra uma laranjeira, feijões secos como berlindes, uma mãe a cavalo que partiu o braço, ajudar o avô a apanhar alfaces, acordar com 11 meses debaixo da cama, a Bíblia que conta quando Jesus nasceu e ressuscitou, ou ir das almas do purgatório. Nasceram 6 irmãs, e se o 7º nascesse rapaz, seria lobisomem, chocalhos, lendas, romeiros de São Macário a regressar da encosta de Nudar até Parada de Esteiro, serras empinadas, peneiros e fráguas, caminhos serranos do Monte Muro, moinhos e azenhas da necessidade, o cair da folha e as linhas dos rostos dos velhos, palavras de passado ditas por crianças com um futuro lembrado. Dinamização do ateliê, registro e edição sonora e composição musical de Luís Costa. Um agradecimento ao ótimo acolhimento da equipa da Biblioteca Municipal de Castro Daire, às professoras e assistentes do estabelecimento de ensino e principalmente às crianças e jovens que participaram nos ateliês, mostrando como a cosmovisão infantil e juvenil pode ser tão criativa, livre e improvável.
Coloquei as vacas no campo, semeei batatas, ajudei a pôr o cebolo. Não é nada. Tinha 5 anos, fui à casa de um amigo meu. Estava com uma enxada a cortar um pinheiro. E depois o amigo meu, que tinha 3 anos, deu-me com uma enxada no pé. Eu uma vez, quando era pequenino, meu pai tinha ido para os bombeiros, ele tinha deixado uma cerveja no frigorífico. Eu fui lá, eu só tinha para aí uns mesitos, para aí uns 12 meses, uns 12 meses. Eu deixei lá, o meu pai deixou lá, eu abri o frigorífico, bebi a cerveja, só tinha para aí isto. Bebi a cerveja toda e depois quando o meu pai chegou, ficou assim, onde é que está a minha cerveja? Eu uma vez estava na escola e rachei a cabeça. Um dia a minha mãe disse, eu não sabia travar. Estava a andar de bicicleta e vim para baixo com muita velocidade e depois saltei uma coisa e bati. E tiveram que cozer a cabeça. Quando eu era bebê, eu peguei numa palha e enfiei no nariz da minha irmã. Quando eu estava a tentar apanhar uma mosca, ela entrou-me para a boca. Eu ainda me lembro da matança de porco, que já foi há muito tempo. Quando a minha mãe cantava-me histórias e depois eu adormecia de uma vez o meu irmão, eu botei a chupeta do meu irmão à casa de banho e passei a taquilismo. A minha avó já me contou uma história de ovelhas que era assim. Dorme, dorme, olhinha, dorme, dorme. E eu estava sempre a adormecer quando ela cantava. Eu tenho uma irmã, a minha irmã tinha um hamster. E depois o cão matou o hamster e ela pensou que eu soltei o hamster e o cão matou-o. Eu ainda me lembro quando um gato que era selvagem entrou no galinheiro da Ju, estava a comer as galinhas. Eu chorava por tudo e por nada. Uma vez, no intervalo, eu ia sair e o Diogo empurrou-me e eu bati no chão. Há muito tempo. Quando eu era pequenina, eu estava no meu quintal e deitava-me sempre na erva. Ajudei a minha mãe a fazer eu comer, ajudei a minha mãe a plantar as couves, as batatas, as cebolas. Fui com o meu pai para o monte, ajudar a cortar a erva e vou aos animais com a minha mãe.
Um dia estava a dormir de noite, depois de manhã acordei e senti que estava no chão e caí da cama abaixo. A minha avó contou-me que tinha uma vaca, mas quando a vaca morreu começou a chorar a vaca. A minha avó contou-me um dia que uma menina desapareceu de casa e foi encontrada no dia a seguir no cimo de um telhado a querer saltar da casa abaixo. Minha avó já me contou uma história que havia um cão que todas as noites ia comer farinha ao moinho. Um dia, acho que é do avô da minha mãe, um dia foram todos para o rio, apareceu lá um remoinho e ele foi sugar pelo remoinho. Chamava-se Afonso. A minha avó já me contou que um filho de uma mãe saiu de casa, que fugiu, queria ter com o pai, e depois o pai telefonou a mãe e a mãe veio buscá-lo. Uma vez o meu avô estava a labrar uma terra e depois, de repente, viu com o trator e depois viu uma pedra à frente dele. Depois, com o trator, estava a labrar, foi contra uma laranjeira, depois que o trator caiu para o lado e o chapéu ficou à frente. E o meu pai pensava que o meu avô estava por baixo do trator, mas não, estava à frente. O meu avô uma vez contou-me que ele andou na Segunda Guerra Mundial. O avô tinha um senhor, eu ainda era pequenino, eu estava sentado num pônei, num cavalo, e o senhor a tirar fotos, e o cavalo estava preso. Depois o cavalo arrebentou a corda e foi a andar com o meu avô em cima. O meu avô uma vez contou-me que quando eu era pequeno ia para a escola e trazia feijões para jogar ao Berlindo com os amigos. A minha mãe uma vez está a andar de cavalo com o meu irmão e o irmão da minha mãe pôs-me à frente do cavalo e o cavalo começou a correr e o meu irmão caiu e a minha mãe também. E a minha mãe partiu o braço e depois foi numa ambulância e teve no hospital muitos dias. E enfim. Um dia eu fui à casa dos meus avós e e ajudei o meu avô a apanhar as alfaces. Acordei à noite, quando tinha 11 meses, acordei e depois que fui para baixo da cama. Estava debaixo da cama. A Bíblia, eu não sei se é verdade ou mentira, foi o que passou ano passado, quando Jesus
nasceu e ressuscitou. Ó vós que ides passando, lembrai-vos de nós que estamos penando. Nós passamos e vos zombais, mas livrai-nos que em breve como nós esteis. Malvada era a criança que visse nascer 6 irmãos antes de si. Se era rapariga, caso não fosse picada um dedo, eis uma luz. Se era rapaz, sem igual prevenção, eis lobisomem. Era uma mulher que tinha um homem, esse homem era lobisomem. Um dia as filhas foram esperá-lo porque tinha feito uma viagem. Quando chegou, as filhas vinham com ele no caminho e ele comeu-as. Quando chegou a casa, a mulher perguntou-lhe: então, homens, as filhas, elas foram-te esperar? Romeiros de São Macário, na encosta de Nodar que subia até Parada. Muitas vezes parei, em harta fraga sentada, ao fim de tardes distantes, de dias de calmaria. Os cansados viajantes e as canções que a voz erguinha dos romeiros viandantes. Onde a serra se empina, todas as terras feitas por trabalhos de rotina. Aqui varrenta, sabreira, além, negro, peneval, alquém, corgo, de casal, erguem a rampa, sobranceia, de caminho com rodeia, de piso mal seguro, rechedo, compacto, duro, difícil de desbancar, em caminho a escavar, povoação do Montemuro. Moinhos e azenhas. O homem cedo descobriu a necessidade de esmagar as sementes, começando por esfregar uma pedra sobre a outra até conseguir a farinha. Os ramos introduziram no nosso país as mãos circulares que, com menor esforço, permitiam produzir mais farinhas.
mãos calejadas, ternas, rugosas, enroladas nos sinais da terra, presas à vida do cair da folha. Têm o futuro nas linhas do rosto. Fui pedir ao Sr. Macário que me desse um bom viver, sem doenças nem desgostos, que eu lhe irei agradecer. No dia da romaria apanhei muito calor, mas tudo valeu a pena em troca de um novo amor. Festas, feiras e romarias. Na região de Montemuro, as festas, feiras e romarias são uma constante ao longo do ano, mas é no verão que estas vivências movimentam o maior número de pessoas. Quase podemos afirmar que a palavra festa e romaria tem para o montemurano o mesmo significado, dado que uma grande festa tem sempre de trás um santo ou santa cuja festa honra. Assim, a romaria é uma festa e, na sua maioria, a feira está-lhe associada. As Torres da Serra. Todos os anos, na primavera, a serra veste o seu vestido verde e faz um novo penteado de era. Todos os anos, em fins de verão, a serra trota o seu vestido verde por torres doiradas que lembram o pão. O dia termina e logo começa a escuridão. Arde a piorna na lareira. O fumo invade as quatro paredes. Vagueia nos sonhos, cheios de terra e pedras, diante do fogo que brilha na noite, resgatado pela fonte misteriosa de um ser ferido e invisível por tantas lanças arrependidas. Binaural Rádio Rural. Vozes, sons, ideias. O mundo rural ouvido de dentro. Um mundo denso e necessário. De vidas, de memórias, de trabalhos, de crenças, de relações com lugares concretos. Um podcast da Binaural Mudar, uma organização cultural portuguesa em contexto rural.